Olá, crianças, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa escola bíblica evangelística da Escola da Manhã de nossa Igreja Batista Reformada da Palavra. Espero que vocês estejam gostando dessa série dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o 5º mandamento, que é honra o teu pai e a tua mãe. Antes de dar início à aula, eu gostaria de saber se vocês estão aprendendo com esses 10 mandamentos, se vocês estão decorando eles também para guardar no seu coração a palavra do Senhor. Vamos ver se vocês decoraram esses mandamentos? Vamos repetir do primeiro mandamento até o 5º que nós vamos aprender hoje, para ver se você tem se lembrado e decorado. Eu vou falar e você repete comigo, tá bom? O primeiro até o 5º mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o 5º mandamento que nós iremos aprender hoje é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Vamos dar início então a esta aula, abrindo a palavra do nosso Senhor, nosso Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 20, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para dar início a esta aula, este 5º mandamento, a aula de número 173 da nossa série, é o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. A primeira coisa que nós aprendemos neste mandamento, como crianças e adolescentes que somos, é que o Senhor, Ele deixou este 5º mandamento lembrando dos pequeninos, das crianças, dos adolescentes. Esse mandamento aqui, ele é de suma importância aos adultos também, mas ele também é de grande importância e demonstra grande interesse que o nosso Criador tem para com os pequeninos, como crianças e como vocês. Nesses dias onde muitos adultos, nossa sociedade, tem virado as costas para os pequeninos, para as crianças, ensinando coisas malignas e perversas, o nosso Deus, o eterno Senhor, até nesses 10 mandamentos, Ele demonstra o grande amor e o grande interesse que Ele tem nos planos dEle mesmo com os pequeninos, com crianças como vocês. Nós vemos esse mandamento claramente voltado a crianças: honra teu pai e a tua mãe. Este mandamento também é um mandamento que tem um caráter diferenciado dos outros, né? Um caráter positivo.
Os outros mandamentos dizem: não terás falsos deuses, não terás outros deuses diante de mim, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não furtarás. E este mandamento, ele não diz o que não devemos fazer, mas ele diz o que nós devemos fazer. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele também, este mandamento, um pouco diferente dos outros, ele vem com uma promessa incluída nele. Não honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, para que te vá bem. Aqui é um mandamento que, quando nós obedecemos a ele, nós temos uma promessa incluída nele, que nós seremos felizes e que nós andaremos bem nos dias em que nós vivemos neste mundo e nessa terra que o nosso Deus nos dá. Nós nos lembramos que os mandamentos entregues a Moisés por Deus, o povo estava ali diante do Monte Sinai a receber esses mandamentos do nosso Senhor. E esse mandamento tem muito a ver com aquele povo também. Esses mandamentos, ele é para todos os povos, mas ele tem muito a ver com aquele povo que estava escravo ali no Egito, e eles foram libertos pelo Senhor. E esse mandamento de honrar o pai e a mãe, de se lembrar dos pais, mães, avós, cuidadores, todos aqueles que têm autoridade acima de nós, para nos ensinar. E aquela geração tinha que dar ouvidos à geração passada, que sabia muito bem o sofrimento que passaram na desobediência ali no Egito, como escravos, longe do Senhor teu Deus. Mesma coisa acontece com nós nos nossos dias, né? Nós vemos a nossa sociedade cada vez piorando mais, infelizmente. Moralidade, ignorância, mentira, engano, falta de amor ao próximo. E nós olhamos para a nossa descendência 30, 40, 50 anos atrás, nós vimos que a sociedade era muito diferente dos nossos dias. Mesmo com o aumento da ciência, da tecnologia, nós temos visto uma sociedade cada vez pior, mais ímpia, mais longe de Deus, mais servindo a si mesmo, seus deleites, a criminalidade aumentando, as drogas aumentando, tudo que é de mal e de ruim aumentando. Então nós vemos que a nossa sociedade, ela está indo longe da sociedade passada, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que viveram muito melhor do que os nossos dias. A nossa sociedade é como este jovem aqui da imagem. Ele está indo diante a um penhasco, como nós vemos aqui, e ele diz: não me diga aonde ir. Não me diga o que eu devo fazer. Eu não quero ouvir os meus pais, eu não quero ouvir os meus líderes, eu não quero ouvir aquele que tem autoridade assim, em cima de mim, não. Ele está indo a um penhasco, mas ele não quer dar ouvidos, mesmo sabendo ou claramente que ele vai cair em um penhasco. Pais e mãe, nesse mandamento aqui, pai e mãe, eles significam autoridades acima de nós. Ele significa pais de nações, como na época dos israelitas ali, governantes, líderes espirituais, todos aqueles que têm autoridades, mas autoridades legais acima de nós, como nós vemos aqui na imagem, autoridades legais. Todos aqueles que têm autoridades boas em cima de nós, como os governantes, como os pais de nações na época dos israelitas, os líderes espirituais, sacerdotes, os pastores, aqueles que têm autoridade em cima de nós. Pai e mãe, então, significa autoridades aqui. E todos nós estamos embaixo de autoridades. Ali naquele acampamento dos israelitas, eles que receberam esses mandamentos do Senhor, eles ali livres da escravidão, libertos, mais de 2 milhões de pessoas ali vivendo em um acampamento, naquela comunidade, ali dirigida e com a autoridade de Moisés e dos sacerdotes daquela época. Imagina se eles vivessem sem regras. Imagina, ao invés de eles pensarem: eu não vou comprar, eu vou roubar para me ter. Sem regras, sem leis. Imaginem aqueles mais de 2 milhões de pessoas ali dizendo: eu não vou levar esta maldade a qual eu recebi ao juiz, ao magistrado, não. Eu vou com as minhas próprias mãos
pagar o mal com o mal, ou agir de violência com aquele que fez o mal a mim, em vez de levar para juízo. Imagina como que seria a decadência daquela nação se fosse dessa forma, sem regras e sem leis. A geração passada podia ensinar muito para eles, porque eles viveram em dificuldades ali no Egito. E agora, aquele povo no meio do deserto, aquela multidão de pessoas, imagina eles sem regras, sem leis, sem mandamentos, como que eles viveriam? Com certeza, e seria uma grande catástrofe, grandes coisas ruins poderiam acontecer com eles ali, longe de regras e mandamentos e leis. Pai e mãe, desse mandamento também significa regras e ordens. E regras e ordens também divinas, principalmente. Pai e mãe, nesse mandamento, então significa regras. Não propriamente a nossa mãe, nosso pai de sangue também, mas esse mandamento significa regras. Aqui, como nós vemos nessa imagem, professores piedosos, ou professores que ensinam coisas boas, coisas que fazem nós não pecarmos contra o nosso Senhor. Naquela grande multidão ali de israelitas no meio do deserto, eles tiveram que aprender muitas habilidades e práticas venham ser recebidas dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Regra simples do viver diário. Imagina aquele povo sem higiene ali, tantas doenças que surgiriam. Então eles receberam dos seus pais o trabalho, aquela época muito comum, eles fazerem tendas. Então eles aprenderam dos seus pais grandes habilidades, trabalhos, higiene, como viver na sociedade. Honrar aqui nesse mandamento inclui aprender a dar ouvidos às nossas autoridades, aqueles que estão acima de nós, a dar ouvidos, a aprendermos com eles. Dias como os nossos aqui, em que as pessoas não dão ouvidos a mandamentos, a ordens, até mesmo a autoridades acima de nós, desobedecendo o 5º mandamento. Quando nós não damos ouvidos a autoridades legais, que não vão fazer nós pecarmos contra a palavra do Senhor, mas autoridades legais, nós estamos desonrando esse mandamento. Hoje em dia, preferem obedecer os conselhos maus, os conselhos de astros da TV, das séries, das grandes séries, dos grandes desenhos, ao invés de dar ouvido às grandes autoridades que nos foram colocadas por Deus. Essa experiência dos nossos dias a dar ouvidos a pessoas más e malignas tem sido bem sucedida, será? Claro que não. Cada vez mais a malignidade, o mal está mais próximo de nós, o fazer o errado. E isso traz grandes tragédias ao desobedecer esses mandamentos. Ao desobedecer este mandamento de não dar ouvidos às autoridades postas por Deus, os pais e as mães. Tragédias que vão fazer de muitas pessoas infelizes neste mundo e também irá trazer a condenação no mundo vindouro. Por isso, há de grande importância a nos atentarmos a obedecermos às nossas autoridades, os nossos pais e mães colocadas por Deus diante de nós. Se você vive, criança, talvez no meio de pais que odeiam a palavra de Deus ou fazem pouco caso pelas coisas boas do Senhor, nós aqui da Escola Dominical oramos para que o Senhor dê graça a cada um de vocês que querem servir ao Senhor, que querem obedecer a palavra de Deus mais do que a palavra de homens nesse mundo, que ensinam caminhos errados, tortos, pecados e não se preocupam com a vontade de Deus. Mas tenha um coração firme no Senhor, que o Senhor há de te abençoar, se você deseja realmente seguir ao Senhor. Aqui nesse mandamento também nós aprendemos as regras gloriosas e misteriosas do nosso Senhor. Não são como as regras do mundo, não são como as regras impostas por muitos que não conhecem a Deus.
Deus, Ele exaltou ao Senhor Jesus Cristo pela obediência do Senhor, a obediência de sacrifício, de se humilhar e obedecer, tornando-se obediente ao Senhor Jesus até a morte, e morte de cruz, uma morte terrível, maligna daqueles dias. Só pessoas más, perversas que iam à cruz, eram crucificados, e o Senhor Jesus obedeceu até essa morte terrível, obediente, e Ele recebeu a exaltação do nosso Senhor, nosso Deus, ressuscitando no terceiro dia e dando um povo a Ele, o nosso Senhor, o nosso Deus. O Senhor Jesus também prometeu e Ele ensinou que aquele que quer ser o menor no seu reino será grande. Aquele que quer servir, aquele que quer ser o menor. O Senhor Jesus também ensinou que os mansos herdarão a terra. Os mansos, a obediência, humilhando-se diante da autoridade que és o Senhor. Pedro disse para que nós humilhemos-nos embaixo da potente mão de Deus, que em seu tempo Ele nos exaltará. Existe, infelizmente, não sei se vocês já ouviram, uma regra falsa por aí, antibíblica, que diz assim, que os humilhados serão exaltados. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina como Pedro disse aqui, humilhai-vos, aquele que a si mesmo se humilhar, obedecer aqueles mandamentos que Deus o deixou. Humilhar, porque nós somos pecadores diante de Deus, este será exaltado para a salvação diante do nosso Senhor. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não os humilhados serão exaltados. Então, valorize o quinto mandamento. Olhe para ele com grande amor e fervor, a obedecê-lo e a honrar aos nossos pais por causa do nosso Senhor, o nosso Deus. Se você se arrepender dos teus pecados, se você se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, este mandamento ajudará você a ser uma pessoa grandiosamente cuidadosa, sábia e humilde. E isso levará você a uma vida alegre e próspera de alegria neste mundo e no mundo vindouro que há de vir. Honra teu pai e a tua mãe, que é este mandamento com promessa, para que te vá bem, para a glória de Deus. Pense nesse mandamento, decore esse mandamento, coloque este mandamento na sua mente e no seu coração. Obedeça-o, busque o Senhor para a salvação e tenha uma vida feliz neste mundo, em obediência aos seus pais e mães, honrando a eles e honrando ao Senhor. Vamos terminar essa aula adorando ao Senhor com o hino de número 42 e que o Senhor abençoe a cada um de vocês.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.